Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar a doutora Denise de Carvalho. Ela é médica cirurgiã geral do aparelho digestivo, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, especializada em endoscopia digestiva, é muito atuante nas mídias sociais com o que chama de medicina descomplicada. Pode explicar isso pra gente? Obrigada, Fernanda, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar falando aqui para o seu público. A medicina descomplicada veio de uma ideia da gente realmente digerir, sem trocadilho, né? A saúde, para deixar o conhecimento de saúde mais próximo da população geral. Porque por muito tempo nós estivemos, o médico, numa posição muito atrás da mesa, né? E eu acho que os últimos anos, com o crescimento das redes sociais, houve uma democratização muito grande do conhecimento. Mas muitas vezes de uma forma que o leitor, o seguidor, não consegue entender ou assimilar e aplicar dentro da sua saúde do dia a dia. Então, a minha tentativa é descomplicar um pouquinho para que ele possa usar isso no seu dia a dia e efetivamente ter melhora, né? O que é medicina funcional? A medicina funcional é um movimento que surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 2000 e hoje lá tem um instituto para medicina funcional que nada mais é de olhar a saúde e as doenças, as condições de perda de saúde pelas suas causas. Então eu entendo a fisiologia, que é como o corpo funciona. A partir do momento que aquele paciente tem alguma alteração, né, que pode se traduzir por um sintoma ou por uma doença já instalada, a gente vai estudar da onde surgiu aquilo. Para, na verdade, não apenas estudar e tratar sintomas, mas realmente tentar resolver o problema pela sua base. O que causou, tentar fazer o caminho inverso e resolver o problema e não apenas, mitigar sintomas, realmente tentar resolver. Hoje em dia afirma-se que é no intestino que tudo se começa. A doutora faz uma analogia do nosso corpo sendo uma usina, sofisticada e complexa, feita de nutrientes. Que nutrientes são esses e qual a função do intestino e sua importância para a saúde? Bem, até hoje nós não conhecemos outra forma natural para que o nutriente, qualquer que ele que seja, entre no nosso corpo. Ele tem que entrar a partir do sistema digestivo. A não ser questões de exceção, quando a gente tem que usar dietas que a gente chama de dietas parenterais. Mas no dia a dia, mesmo que uma pessoa esteja em coma, inconsciente, é usada uma sonda no estômago ou uma sonda a partir do nariz. Tem que entrar o nutriente a partir do sistema digestivo. Mesmo inconsciente, o sistema digestivo continua funcionando independente do sistema nervoso central. E isso é importante porque todos os nutrientes que são necessários para a nossa vida têm que entrar a partir do sistema digestivo. Então, o sistema digestivo ele tem que estar funcionando para processar o alimento, para absorver esse alimento e oferecer o que sobra, o que não é aproveitado por nós, para os micro-organismos que vivem no sistema digestivo, que também são uma importante peça da nossa saúde, uma vez que eles são responsáveis pela síntese de vitaminas, de outras substâncias interessantes e que também dão a sintonia da resposta imunológica. Então, já dizia Hipócrates, muito lá atrás, que a gente chama de pai da medicina, de que tudo começava nos intestinos, E ele tinha razão, só não sabia ainda por quê. A doutora escreveu 2 livros, Imunidade, Intestinos e Covid-19 e Quebrando o Círculo Vicioso. Qual a relação da imunidade com o intestino? Como preparar o corpo para a pandemia e qual o círculo vicioso devemos quebrar? A imunidade tem como sede o sistema digestivo por vários motivos. Primeiro, pela presença dos micro-organismos que treinam esse sistema imunológico tanto a tolerar quanto reconhecer o que é nocivo. Por exemplo, um micro-organismo novo, como o SARS-CoV-2, causador da Covid. Então, além disso, dentro do sistema digestivo que está entre 75% e 80% do sistema imunológico. Então, se eu quero melhorar esse sistema imunológico, eu tenho que melhorar as condições de vida dentro desse sistema digestivo. Então, no caso da Covid, por exemplo,
que é causada por um micro-organismo totalmente novo, eu tenho que treinar o meu corpo a responder a ele. E esse treinamento, eu brinco que normalmente vai acontecer nos quartéis generais, né? E onde estão esses quartéis generais? São os nossos gânglios, e a gente tem estruturas totalmente semelhantes a esses gânglios no sistema digestivo, de uma forma ainda mais abundante. Né? Então, ou seja, é lá que estão acontecendo esses treinamentos, né? Então a gente precisa ter um sistema digestivo funcionando adequadamente, não muito sobrecarregado, para que haja eficientemente esse reconhecimento do micro-organismo e a resposta na medida correta. Porque o grande problema quando a gente fala na Covid não é só o micro-organismo, é a resposta imunológica desencadeada por ele, que aí já é do hospedeiro, nós, né, que é o que a gente chama de tempestade de citoquinas, que pode acontecer ou não, que é a fase inflamatória da doença. Se eu tenho um sistema digestivo pouco assustado ou bem sintonizado, a chance de eu entrar nessa fase inflamatória é menor. Então, se a gente cuidar do sistema digestivo antes, né, de adoecer, a partir de uma série de medidas que são simples e que estão ao alcance do paciente, a chance de eu ter uma doença menos grave é maior. Que sintomas digestivos estão associados à menor gravidade de Covid-19? Interessante essa sua pergunta, porque no início da pandemia se teve uma ideia de que os pacientes que evoluíam com sintomas digestivos durante a doença eram pacientes que iam evoluir mais negativamente. Depois a gente começou a ver que não. O que a gente sabe é que os pacientes que têm, por exemplo, diarreia no começo da Covid, evoluem de uma forma melhor. E por quê? Como o vírus ele tem uma porta de entrada também no intestino delgado, quando eu tenho uma diarreia, é uma forma que o meu corpo achou de lavar esse micro-organismo. Então é como se eu estivesse jogando fora micro-organismo através da diarreia, por exemplo. Então a diarreia, claro, desde que seja autolimitada, sem causar uma desidratação, né, desde que a pessoa se cuide nesse período, pode estar associada a uma melhor resposta. Doutora, para que serve o intestino delgado? Me explica isso para você. A gente tem, dentro do sistema digestivo, a gente tem boca, esôfago, estômago, e após o estômago, entre o estômago e o intestino grosso, a gente tem o intestino delgado, que é o que é chamado intestino fino. Ele pode ter até 7, 10 metros de extensão, principalmente nas pessoas mais altas, porque ele é bem redundante. E todo o processo digestivo acontece no intestino delgado. A digestão, efetivamente, que é a quebra do alimento nos pequenos pedaços nutrientes. Além dele fazer isso, é ali que ocorre a absorção dos nutrientes também. Então é o lugar mais importante, vamos dizer assim. O intestino grosso, que é o cólon, é o lugar onde está alojada a microbiota. Os micro-organismos em maior quantidade. E a função do intestino grosso é a absorção de líquido, mas fornecimento também de alimento para esses micro-organismos que trabalham em sinergia com a gente. Então, aquilo que a gente não aproveita no intestino delgado é o que chega para eles. Ah, interessante. Por que as pessoas que vinham tomando drogas preventivas adoeceram mais? Qual a diferença entre tratamento precoce e tratamento preventivo? Na verdade, isso veio de uma notícia que circulou um tempo atrás, de que as pessoas que estavam tomando drogas preventivas de Covid estavam adoecendo mais. Eu realmente acredito que, na verdade, não era a droga que estava causando isso, é porque as pessoas, quando elas usam alguma droga se sentindo protegidas, elas têm uma tendência a relaxar as medidas de distanciamento, o uso de máscara, porque já estou protegida, como se eu estivesse com um escudo. O que, na verdade, não é verdade, né? Então, é uma ideia que elas se enganam com isso, né? Então, isso eu acho que é bem perigoso. Tratamento precoce é algo que já é preconizado na medicina para todas as doenças, né? A partir do momento que eu tenho conhecimento de uma doença, seja pelos sintomas, seja por um diagnóstico, por um exame, eu tenho que começar a tratar. Ninguém espera um paciente, por exemplo, com uma infecção urinária ou com uma pneumonia, complicar para daí internar, para daí fazer um tratamento, né? Então, é que se usou o termo precoce de uma forma muito negativa, né? E aí se carregou de conteúdo negativo, quando na verdade é um preceito da medicina, né? Tratar
assim que eu tenho o diagnóstico. Preventivo é uma coisa diferente. É eu tomar alguma coisa ou fazer alguma medida que vá prevenir que eu tenha a doença. Né? Então são coisas diferentes. Precoce já está doente. A vitamina D, detox e atividade física têm papel importante, tanto na prevenção como no tratamento do Covid? Sem dúvida nenhuma. A vitamina D, porque a gente já tem assim, muitos artigos falando do poder que ela tem e, na verdade, não que ela vá prevenir de você ter contato com o vírus, né? Mas ela vai deixar o seu corpo numa condição melhor para lutar contra ele. Então a gente tem alguns artigos aí mostrando, principalmente italianos, que manter um nível de vitamina D sanguíneo acima de 45 reduz até 90% a chance de gravidade pela Covid. E a vitamina D é algo extremamente barato, muito fácil de se obter e você pode obter inclusive por hábitos. Né? Então, se expondo ao sol, pelo menos 15, 20 minutos todos os dias, naquele período da hora do almoço, com uma área corporal grande, né? Então, isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa nem precisava nem gastar dinheiro, né? Que é melhor ainda. No caso de detox, quando a gente usa o termo detox, também a gente tem que tomar cuidado, porque existe muito, infelizmente, né, um uso muito errado, né? Do termo detox. O detox o nosso corpo faz, o nosso fígado tem capacidade de detox. Quando a gente fala o termo detox, é só inundar o corpo de nutrientes para que o próprio fígado e o rim, o próprio intestino, faça o seu trabalho adequadamente de limpar o corpo de impurezas. Né? E aí ele vai fazer isso de uma forma mais eficiente. Em relação à atividade física, nós já temos muitos estudos mostrando que as pessoas que têm prática de exercício reiterada, hoje em dia a gente tem falado bastante do exercício resistido, né, que é o exercício com pesos, porque o aumento da massa muscular faz com que haja uma diferença metabólica corporal que ajuda no combate, né, inclusive melhorando a nossa capacidade anti-inflamatória. Então, pessoas que têm o corpo numa condição melhor de massa muscular e tal, tem uma capacidade maior de sobrepujar esse desafio da Covid. Incrível. Isso aí recentemente, né, uma pesquisa, né? Eu tenho falado muito nas mídias sociais sobre isso. O mundo precisa de amor. O hormônio do amor não é produzido no intestino, mas no hipotálamo. A ocitocina tem potente efeito anti-estresse, anti-inflamatório e terapêutico para o coração. Será que esses efeitos podem ajudar também na recuperação do Covid? Sem dúvida nenhuma. A ocitocina, também conhecido como hormônio do amor, né? Ele é produzido, por exemplo, no orgasmo, né? Ele é produzido quando a gente se abraça, a gente se beija, quando a mãe amamenta seu filho, né? E inclusive tem um efeito, por exemplo, na amamentação, né? Em melhorar a saída de leite da mãe, né? Em fazer contração uterina. Então, a ocitocina, hoje a gente sabe que é um hormônio que tem atividades anti-inflamatórias também. E aí a gente vem a preocupação, né? O fato da gente não estar socializando, não estar com os nossos, né? As pessoas que são solteiras não estão podendo sair, né? Conhecer outras pessoas e desenvolver a sua afeição. As crianças em casa presas, tudo depressiva, tudo triste, né? É incrível. Eu estava conversando com a doutora antes do programa, a gente é contra tudo que está sendo feito no Brasil contra o Covid. Porque tem que estar, os parques têm que estar abertos, as praias têm que estar abertas, as pessoas fazendo exercício, está tudo ao contrário, né, doutora? Uma pena, porque isso, além de diminuir a vitamina D, né, que a gente já falou, diminui a capacidade corporal aí em termos de exercício, né, porque a pessoa não sai, né, ela fica mais sedentária, o que é ainda pior, e também tem aí o efeito sobre a ocitocina, né, o ser humano, principalmente o brasileiro, é um animal social, né, então a gente, a partir do momento que a gente tira o convívio social, existe um preço também dentro da fabricação de ocitocina, por exemplo, né? E que deixa a gente mais predisposto a complicar, né? Então, realmente é uma faca de dois gumes, né? A OMS define saúde como não sendo somente física, mas também mental e social. O medo e a impotência diante da pandemia geram outras doenças, como gastrites, úlceras, ansiedades, infartos e depressão. O que a doutora, como médica, que tem uma abordagem funcional, integrada e humana, quer deixar para quem nos assiste? Que tenha como objetivo a redução do estresse. Quando a gente tem uma reação ao estresse, o que está muito difícil hoje, né? Principalmente se a gente assiste televisão,
né? As notícias que vêm sempre são as notícias mais negativas, né? E aí a gente poderia trabalhar dentro disso, o porquê disso, né? Bem complicado. E aí as pessoas estão com muito medo. E o medo é uma forma muito boa de dominação também, né? Mas ao mesmo tempo é uma forma de eu aumentar a secreção de alguns hormônios, que são hormônios que vão me defender daquele momento, mas ao mesmo tempo alteram a minha resposta imunológica. Então, quanto mais estressado, mais pensamentos negativos eu tiver, quanto mais alijado da sociedade ou de contatos com os amigos, pior essa resposta inflamatória. Maior tendência a se inflamar. Então, se eu pudesse dar uma dica tente controlar o seu estresse, né? Dê prioridade à qualidade de sono, né? A relações saudáveis, cuidado com esses grupos de WhatsApp que só mandam coisa negativa, sai, desliga disso, né? Tenta cultivar bons hábitos ou estar em contato, nem que seja online, com pessoas que te levem para cima, que te deem esperança, porque há esperança, né? E há muito mais que você pode fazer do que você imagina, né? Você está muito menos indefeso do que você acredita. Então, se arme, né? Tenha poder sobre você mesmo, né? Que isso vai ficar muito mais fácil de passar. Obrigada, doutora, adorei. Também, obrigada.